vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu vou contar pra vocês da minha primeira experiência usando filme médio formato e usando a minha Mamiya 645. Pra ser bem honesta, eu já fotografei com filme médio formato quando eu comecei a aprender a fotografia, mas isso já faz, sei lá, mais de 10 anos, eu nem lembro, não foi nem eu que fiz o setup da câmera, então eu vou fingir que não conta, porque eu não lembro, então não conta. Pra quem não sabe, médio formato, também conhecido como filme 120, é um tipo de filme analógico que é um pouco mais antigo e um pouco menos conhecido atualmente do que o filme 35mm, que é o mais famoso e é o mais comum, é o que geralmente a galera tira foto, principalmente a galera que, enfim, tá começando e etc. E pra quem já viu um vídeo que eu postei falando sobre quando tudo deu errado e nananã, sabe a saga que tá sendo tentar tirar foto com essa câmera. Mas em resumo, tipo, abril desse ano eu comprei essa câmera e aí, enfim, a câmera chegou, eu tava extremamente animada porque eu tava assim, há meses querendo comprar uma câmera médio formato finalmente. E aí eu coloquei o filme bonitinho, eu saí pra tirar as fotos e aí o contador não tava funcionando, eu não sabia se o filme realmente tava rodando ou não. Tirei um monte de foto, filmei um vídeo como se realmente estivesse tirando as fotos e não saiu, as fotos não saíram. O filme não rodou e aí as fotos não saíram, foi muito frustrante. Mas o Bruno, que vendeu a câmera pra mim, que é do Caio Câmeras, ele é muito fofo e, enfim, quando ele comprou a câmera ele não sabia que não tava funcionando. Quando ele foi testar, a câmera funcionou, então realmente foi um erro que era recorrente, mas não era toda vez, e aí aconteceu comigo, mas não aconteceu com ele. Então a gente mandou a câmera pro técnico, lá pra galera do Puxando o Filme. Flávio do Puxando o Filme, ele faz revisão de câmera, ele é tipo um mestre, assim, enfim, a gente mandou a câmera pro técnico, demorou, assim, um mês pra ela voltar, mas agora ela tá linda, revisada, maravilhosa. E aí eu vou contar sobre essa câmera e como foi a experiência de fotografar com ela. Essa câmera é a Mamiya M645, ela é a primeira geração das Mamiyas no formato 645. Pelo que eu pesquisei, ela rodou entre 1975 e 1987. E o nome dela é 645 porque o negativo dela tem 6 por 4,5. Faz 15 fotos por rolo. E aí, pra quem tem mais interesse sobre, enfim, médio formato e essas coisas, ou não sabe muito, o próximo vídeo que eu vou postar aqui nesse canal vai ser bem a fundo sobre médio formato. Então, se você quer saber sobre isso, fique ligado, que eu vou postar em breve falando sobre isso. E aí, por que eu escolhi o formato 645 e por que eu escolhi essa câmera em específico? Primeiro, como eu falei, ela faz 15 fotos por rolo, e em relação às outras câmeras médio formato, que são as 6.7 ou 6.9 ou 6.6, ela tira mais fotos na mesma quantidade de filme do que essas outras câmeras. E eu vi muita gente falando que pra quem quer transicionar do filme 35mm pro filme médio formato, esse formato é muito bom porque você ainda tem 15 fotos por rolo, então é mais do que, por exemplo, 10 fotos por rolo, mas ainda é um upgrade muito grande em relação ao formato do negativo quando comparado ao filme 35mm. Sem contar que a 645 é muito mais barata do que, por exemplo, uma 67. Também não queria gastar rios de dinheiro num formato que eu, enfim, não tinha muito conhecimento e não sabia se eu ia super me adaptar ou não. E aí, outros motivos do porquê que eu escolhi essa câmera, que eu também vou falar um pouco mais pra frente do vídeo, é o processo de fotografar com essa câmera é muito mais lento, os negativos são maiores comparados com um filme 35mm. No geral, eu sinto que é um upgrade, assim, na experiência analógica. Sem contar que o viewfinder dessa câmera, ele tem altura de cintura, então o ponto de vista das fotos são completamente diferentes versus quando você tira uma foto na altura do olho. E aí, no geral, eu sentia que poderia ser interessante porque é uma outra experiência, assim, em relação ao analógico, então eu tava bem animada pra testar. Ou seja, como eu já falei muito aqui no canal, a fotografia analógica tem muito da questão do processo e da calma, e, enfim, esperar pra ver a foto, fotometrar a foto, enquadrar a foto. Até porque é um número de fotos limitadas, então você acaba pensando muito mais na foto que você vai tirar do que se fosse com uma câmera digital. E se isso já é assim com 35mm, imagina um médio formato que tem, sei lá, metade da quantidade de fotos que geralmente você tem com 35mm. Então é bem mais precioso, sem contar que o processo é muito mais lento, e aí eu vou falar mais sobre isso. Nas câmeras de médio formato, quando você vai inserir o filme, você tem que ter uma bobina extra, que é onde o filme vai chegar, né? Que em inglês eles falam take-up spool, eu não sei muito bem como é em português, mas basicamente é essa bobina que vai receber o filme. Pra colocar o filme nessa câmera, você tem que abrir a parte de trás, você vai colocar o filme, e aí você vai dar a volta nessa parte de trás e prender ele nessa bobina, e aí você vai avançar o filme até a setinha
se alinhar com a setinha que já tá escrito no filme. Então tem uma setinha escrito Start e você vai alinhar essas duas coisas e aí você vai poder encaixar o filme de volta. E aí você tem que ter certeza que você ouviu um clique e aí você pode fechar a tampa do filme e avançar até ele chegar no número 1. Para fotometrar esse filme, você tem que usar um fotômetro de mão, porque essa câmera em específico não tem um fotômetro embutido. Então eu uso um aplicativo no meu celular que chama Lux, sei lá. Ele é tipo uma câmera, você aponta ele para a imagem e aí ele vai te mostrar as coisas que você vai colocar na abertura, na velocidade, e aí o ISO você já vai deixar colocado com base no ISO que você colocou na sua câmera. Então os ajustes de fotometria, como eu falei, o ISO ele já é lido, porque essa câmera ela usa uma pilha, então ele já lê qual ISO que é, então eu não preciso manualmente colocar. E aí pra checar se essa bateria tá funcionando, você aperta o botãozinho vermelho e ele vai acender uma luzinha do lado esquerdo pra te avisar se a sua bateria tá funcionando ou não. E aí essa luzinha é logo em cima da rodinha que você vai definir a sua velocidade. E ela tem um bulb, mas ela vai desde 8 segundos até 1/500, e aí a abertura você vai mexer nela na lente mesmo. Essa lente é uma Mamiya Secor C, uma 55mm, mas pra quem tá acostumado com 35mm ou full frame normal, isso equivale a um 35mm, e ela é f2.8, então na própria lente é onde eu vou arrumar a questão da abertura e também onde eu vou arrumar o foco. Basicamente, eu tô com essa câmera esperando o momento certo pra eu usar ela finalmente, já faz uns 3 meses. Porque eu queria, tipo, alguma coisa especial, assim, pra levá-la pra passear. Eu não queria simplesmente gastar um filme, sei lá, na minha casa ou em São Paulo. Eu queria que fosse alguma coisa um pouco mais... onde talvez encontrasse imagens um pouco mais interessantes e composições um pouco mais interessantes. Então, lá pro meio de setembro, eu fiz uma viagem com os amigos do trabalho pra praia no litoral aqui de São Paulo. E eu tava muito animada porque eu comprei um filme Portra 400 e eu acho que essa coloração de filme, no geral, combina muito com a praia e as cores da praia. Ela tem um visor na altura da cintura e isso é muito interessante porque, no geral, a gente tá acostumado a tirar fotos na altura do olho, então é um ponto de vista que a gente tá acostumado a ver. E aí quando você vai tirar fotos com esse tipo de visor, querendo ou não, é um ponto de vista diferente do que qualquer pessoa tá acostumado, mas eu tava muito interessada em usar o visor de cintura, e aí além disso ele tem tipo uma lupa pra você conseguir ver direito. Pesada, tipo, eu ficava com um pouco de cãibra na mão, porque eu ainda não arranjei uma correia pra ela pra prender no pescoço nem nada, então eu tava sempre segurando ela na mão. Mas no geral
eu gostei bastante da experiência, realmente é um processo bem mais lento, assim, e eu acabava sendo muito mais seletiva em relação às fotos que eu tirava, do que se fosse com uma point and shoot, por exemplo. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me falem se vocês já conheciam o médio formato, se vocês já fotografaram com médio formato, e se vocês querem ver mais vídeos com essa câmera e falando sobre o médio formato, enfim. E é isso pro vídeo de hoje, e se você não é inscrito no meu canal, mas você gosta de fotografia analógica e várias coisas envolvidas nesse mundo, se inscreve no meu canal, porque eu posto vídeo todas as semanas falando sobre isso. E é isso, até a próxima.